Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o presbítero Rafael Ferreira e você está no canal Eco da Escritura. E se você está aqui é porque você busca crescimento na Palavra de Deus. E você vai encontrar, porque aqui é o canal onde a gente faz a leitura guiada da Bíblia. Mais especificamente, estamos no programa Evangelize, onde estamos lendo juntos os livros que compõem o Evangelho do Senhor Jesus. Ou seja, Mateus, Marcos, Lucas, João. Já estamos no livro de Marcos. Todo vídeo um capítulo novo para você. Então se inscreva no canal para receber as notificações, marque o sininho, curta, comente, compartilhe. Lembrando que no final da leitura a gente faz uma breve reflexão e eu sempre peço para deixar comentários sobre a reflexão, né? Algo que eu não disse, algo que você tem interesse de entender melhor. Porque nossa reflexão é bem rápida mesmo, é só para a gente passar por cima, algo que me chamou a atenção, tá bom? E compartilhe para que a palavra de Deus chegue em outras pessoas, né? Para que o Evangelho possa alcançar novas vidas, tá bom? Lembrando que minha versão da Bíblia Almeida, revista e atualizada, e nós estamos em Marcos 2. Vamos ler, mas antes vamos fazer uma breve oração. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço, meu Pai, porque a gente tem acesso à Tua vontade, acesso à Tua palavra. Senhor, essa palavra que nos traz luz, que nos traz vida, que nos traz salvação, em nome de Jesus Cristo. Senhor, fale conosco, fale comigo e fale com quem está me assistindo, me ouvindo, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos lá? Então, deixa eu pegar meu laser aqui. Vamos. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Versículo 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo a abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali, e razoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Jesus, percebendo logo por seu espírito que assim arrazoavam, disse-lhe: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados seus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o seu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o seu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem a glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. A vocação de Levi, versículo 13. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e eles o ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus come com pecadores. Versículo 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com eles e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-os comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam para os discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Do jejum, versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os seus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo.
e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus é o Senhor do sábado. Versículo 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus, em dia de sábado, as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que faz o que não é lícito aos sábados? Mas ele respondeu: Nunca leste o que fez Davi, quando viu necessidade de ter fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Amém. O que eu percebo nesse capítulo que me salta aos olhos é que Jesus te chama, te perdoa e te transforma. Você tem escutado, você tem ouvido o chamado de Deus. É porque muitas das vezes a gente pensa assim, mas eu não estou limpo para ir para a igreja, eu tenho que parar de fazer isso, ou parar de fazer aquilo, nunca consegui deixar de fazer tal coisa. A primeira coisa que nós temos que fazer, a nossa parte, é seguir o chamado de Jesus, independentemente de como nós nos encontramos. Sabe? Muitas das vezes a gente usa isso até como desculpa. Não vou para a igreja porque eu não consigo largar tal coisa. Mas Jesus te chama da forma que você está. A transformação em roupa nova ou em vinho novo, Ele irá fazer. E Ele irá fazer de forma miraculosa. Nós temos que seguir Jesus, independentemente da forma que estamos. O resto é com Ele, tá? É lógico que a gente vai escutando a palavra, entra numa vida de jejum, de oração, de pouco a pouco Deus vai trabalhando em nós. Mas Deus está te chamando. Deus tem um plano para você. Tá? Ouça esse chamado e obedeça independentemente da forma que você esteja. E outra coisa que eu vejo aqui também é que eu já vi gente usando, voltando a fazer as coisas velhas que faziam. Por exemplo, ir em festas ou ir em lugares impróprios, né? Fazer coisas que antes fazia, de repente tinha parado, com a desculpa, mas Jesus andava com bebedor, com gente que bebe, Jesus andava com pecadores, então eu tenho que andar com os pecadores. Mas é o contrário, não era Jesus que andava com pecadores, eram os pecadores que andavam com Jesus, ou seja, eram quem bebia, quem pecava, publicano, eles que seguiam Jesus. Então Jesus estava acompanhado deles, mas porque eles estavam entrando na rotina de Cristo. Entende? É diferente, né? E é o que Deus está te chamando. Venha conhecer minhas coisas, venha para a igreja, venha ver meu louvor, venha escutar a minha palavra. É isso que Deus te chama, tá? E se Ele te chama é porque Ele vai te perdoar, é porque Ele vai te transformar, tá? Ele vai te dar forças para isso, através do Espírito Santo. Não tenha medo. Curta, comente, compartilhe essa palavra. E se você ainda não é inscrito no canal, faça isso, marque o sininho. Praticamente todos os dias temos vídeo novo, tá bom? Até mais, gente. Deus te abençoe.